trazendo muitas boas informações. Ele que faz palestras pelo Brasil inteiro a respeito da longevidade, a respeito da forma de envelhecer com saúde, das novas técnicas da medicina que proporcionam essa longevidade. Enfim, Dr. Cláudio Neves começa a partir de agora o quadro Vida Longa. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Carlos Ferreira. É um prazer estar com você mais uma vez. Muito obrigado. O senhor, na última vez, o senhor participou aqui praticamente de um debate, né, com o deputado Samuel sobre várias questões inerentes ao atendimento a pessoas idosas ou não, pediatras, enfim. E ali rendeu muitas mensagens que nós recebemos aqui, lhe parabenizando pela sua disposição de colaborar nesse sentido, viu? E o deputado Samuel Barreto levou à Assembleia a ideia de uma audiência pública com a sua participação nesse sentido, doutor Cláudio. É verdade, a assessoria dele já entrou em comunicação e eu estou à disposição, através do seu programa, para que a gente possa contribuir ao papel da mídia da 103, que tem ajudado muito a sociedade, e esperamos poder estar realmente contribuindo com ideias que não trazem custo e trazem benefício à sociedade, a boa vontade de boas ideias. Muito bem. O senhor, quando eu falei aqui, doutor Cláudio chegou por aqui, aí já chega uma pergunta, a gente vai desovando aí, tá certo? Ok. A gente vai colocando aí. A Mércia, ela diz, por favor, não deixe de perguntar ao doutor Cláudio, tá vendo? Disse ela aqui o seguinte, muitas pessoas nesse país são acometidas de hipertensão. Parece-me ser o país com o maior número de pessoas com essa patologia. Isso é verdade, doutor? É verdade. Por quê? Bom, vamos lá. Mércia, viu? Mércia, grande pergunta, Mércia. Talvez a pergunta mais importante, certamente uma das mais importantes que nós vamos receber, entre as que vamos receber ao longo dos programas aqui de Carlos Ferreira na 103. A hipertensão, ela é a doença que mais mata no mundo. As pessoas, elas se preocupam com câncer, com diabetes. É impressionante a preocupação de pessoas em busca de consultórios para saber se tem diabetes, para fazer a prevenção de câncer. Importante realmente, grande importância. Cresce o número de cânceres, cresce o número de diabéticos. E são poucas as pessoas que se preocupam tanto com a hipertensão. Sabe por quê, Cazueira? Sim. Porque a hipertensão, ela na sua maioria das vezes é silenciosa. Ela é chamada de assassina silenciosa pela classe médica. É a doença que mais mata no mundo. Se você somar as mortes por diabetes e por câncer no mundo, perde para a hipertensão. A hipertensão mata cerca de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Aquelas mortes súbitas, que as pessoas não sabem que a maioria das vezes acontece nos domicílios, a maior parte das mortes das pessoas acontece subitamente em domicílio. As pessoas não morrem, em sua maioria, nos hospitais, como imaginam. Então, o que é que acontece? Essas mortes, muitas vezes, acontecem por um pico de hipertensão. E a pergunta dela foi belíssima. Por quê? Porque a gente vai ajudar a população que envelhece e é importante salientar que à medida que a gente vai avançando os anos e conquistando anos de vida, a incidência da hipertensão aumenta. Cerca de 50%, metade da população acima de 60 anos de idade tem hipertensão. E mesmo... Só um instantinho, eu queria que o senhor repetisse isso, viu? Atenção, meu amigo, minha amiga que está ouvindo agora, o doutor Cláudio, quer tirar alguma dúvida sobre medicamento, sobre problema de saúde? 996550103. Pode mandar áudio ou texto. 996550103. Queria que o senhor repetisse essa última parte aí. Estima-se que a metade da população acima de 60 anos de idade tem hipertensão. Olha só. E aí, detalhe, Carlos Ferreira, 80% das hipertensões são assintomáticas e muitas vezes aquelas que têm sintomas, é constante eu recebendo no consultório pessoas que muitas vezes têm uma tontura e elas relacionam a tontura a uma labirintite, a um distúrbio vestibular, do equilíbrio, algumas situações, e esquecem da hipertensão, que é a causa bastante perigosa, né? E que nós devemos corrigir. Eu até brinco às vezes com os pacientes, é bom aqui passar a informação, e eu digo, a senhora já viu alguém morrer de labirintite? Aí ela, não, mas de hipertensão sim. Então, quando tiver tontura, primeiramente se preocupar com a hipertensão, verificar a pressão arterial. Então a hipertensão, ela está aí. E aí a gente está tendo alguns modismos, que é bom a gente salientar aqui no programa, e que não está no YouTube ainda, gente, né? A 103 aqui na rádio saindo na frente, a gente já falou isso algumas vezes em algumas entrevistas, mas é bom salientar que há um erro, um modismo no Brasil que cresce. As pessoas ficam buscando saúde, alternativas, e às vezes erram. Então, à medida que a gente envelhece, nós temos um rim que funciona com menos eficácia,
que vai permitir, às vezes, o acúmulo de mais sódio ainda no organismo. E à medida que a gente envelhece, há um agravo. A gente vai perdendo o paladar e não sentindo o sabor do sal. Então é importante, depois de 60 anos, salientar, porque a gente pergunta a uma idosa, uma pessoa com 60, 65, às vezes até com menos, 55, 50, e a pessoa não come salgado. Na realidade, já está comendo e não sente. Então, Quer dizer que o avançar da idade tira o paladar? Isso, você vai perdendo as papilas gustativas e você vai perdendo o paladar. E aí a pessoa come o sal e acha que não está comendo salgado, ainda briga com seu médico, enfrenta, não estou comendo salgado. Então o que é que acontece? O sal, outra informação importante, o sal é o principal responsável por retenção e aumento de líquido no vaso sanguíneo, fazendo subir a pressão arterial. Ele se soma à albumina, na pressão oncótica, que é a capacidade de reter líquido dentro do sal, e fazer subir, aumentar a pressão dentro do vaso. E à medida que a gente envelhece, vai somando o quê? Esse vaso ele vai estar menos resistente. Ele não é mais aquela borracha nova, né? Olha como rendeu a pergunta da nossa amiga Mércia. Então o que acontece? Esse vaso, imagine vocês uma mangueira de borracha de um carro. Ela novinha, aumenta-se a pressão, ela aguenta esticar, depois volta para a sua posição normal. É resiliente, vamos dizer assim, o termo moderno. À medida que a gente envelhece, essa capacidade de flexibilidade da artéria diminui, ela vai se enrijecendo, vai ficando mais rígido, que aumenta o risco de hipertensão, porque você perde a capacidade de receber a carga do coração e nos vasos e acomodar com a complacência, com a capacidade de elasticidade, e isso vai fazendo que os grandes vasos recebam uma carga maior de pressão arterial. E esse vaso, ele passa a ter lesões no seu endotélio, que essa pressão aumentada pode favorecer a uma lesão aguda, formando um trombo, bem como um rompimento. Imagine vocês uma mangueira de borracha que já está ressecada, velha. Se você aumenta a pressão nela, o que é que acontece com essa mangueira? Ela não vai aguentar realmente a pressão, ela não vai esticar e voltar à posição, ela pode romper. Ou, às vezes, ter lesões, que é muito mais frequente, dentro do próprio vaso do endotélio, a camada que reveste a artéria, e isso vai favorecer a formação de trombos, né? É por isso que algumas pessoas têm que usar medicamentos para afinar o sangue. Agora vai ao detalhe, diga. Tem mais perguntas? Porque em cima... Só vou concluir aqui, essa que é importante. Conclua. Então, nós precisamos verificar a questão depois de 50 anos de idade, 40 principalmente, a gente começa a ter, a gente falar aqui, a gente pode marcar, falar do processo de envelhecimento e a cada década o que é mais frequente os cuidados que temos que ter. A gente pode fazer isso aqui em outro programa que é importante. Certo. Então, a partir de 40 anos de idade surge o risco de doenças, nós perdemos a fragilidade. A idade de 60 anos, idoso, é uma idade legal para benefícios. Na realidade, uma pessoa com 40 anos de idade já tem sinais de envelhecimento, já perdeu resistência, não tem mais nenhum craque de futebol ganhando milhões com 40 anos de idade, né, de 30 a 40 já perdeu, e aí os vasos também envelhecem. E aí o que é que acontece? A partir dessa idade, atentar ao risco de hipertensão, principalmente a partir dos 40 então, e que o sal é o que mais faz subir a pressão. E mesmo não hipertenso, se naquele dia ele come muito sal, ele pode ter um pico de hipertensão e ter uma lesão, um AVC, um infarto, né, um problema agudo levando à morte súbita. Então, mesmo no hipertenso, tem que ter cuidado com o excesso de sal, certo? E ao hipertenso, um cuidado grande com o sal oculto nos alimentos embutidos, nos pães, principalmente até para o integral tem sal, né, na sua composição, não é porque integral que é tão saudável, ele pode engordar, que é outro alerta, e ele tem calorias, às vezes tem açúcar para tirar o amargo da fibra, e tem sal também. Alguns queijos, né, muitos queijos, aliás, tem muito sal, né, e a questão que nós temos que estar atento, a questão da moda do sal rosa. O sal rosa tem sódio. Eu já tive vários pacientes que tiveram que ir à urgência, pico hipertensivo, passar mal, até UTI, porque exageraram na questão do sal rosa. É dito que tem mais minerais, tudo, mas também tem o sódio, e o sódio mata. Então mesmo o sal rosa é perigoso, os outros sais de moda tem sódio, é perigoso. O pó que mais mata no mundo é o sal. Cuidado com o sal. Rapaz, que aula, viu? Boa, doutor Cláudio Neves, grande geriatra, gerontólogo, homem que faz palestras no Brasil inteiro, ligado aí à longevidade, e ele é exclusivo desse programa. Você não vai ouvir ele dando esses conselhos em outra emissora, não. Só aqui, tá? Só aqui, acompanhando aqui a nossa equipe. Meu nome é Wagner, tenho 39 anos de idade. A minha pressão é 16/11. Eu sou hipertenso? Pergunta ele. A hipertensão, se você fizer 3 medidas consecutivas, no mesmo médico ou em locais diferentes, e você configurar o aumento da pressão nessas 3 medidas, provavelmente você vai ser considerado hipertenso pelo seu profissional médico. O diagnóstico vai ser do médico. Ele vai afirmar ou não. Então o diagnóstico ele acontece se você tem 3 medidas em épocas diferentes, momentos diferentes,
confirmando o nível de pressão acima do normal. Aí você realmente é colocado como hipertenso e deve ter o cuidado que tem que ter o hipertenso. Não significa que ele mediu 16/1 seja hipertenso. Ele tem que repetir. Várias vezes, isso. Que pode ter sido uma situação em que ele comeu inadequadamente, ele passou por não dormiu bem, teve um estresse emocional e pode ter tido um pico hipertensivo. Então você tem que ter mais medidas, não é somente uma medida, né? Independente disso, é cuidado, né? Mesmo que ele não se configure hipertensão, é bom ter cuidado com a pressão arterial. Muito bem. Tem uma pergunta nossa aqui, mas antes vamos dar prioridade aos ouvintes, né? Olha só o que o ouvinte coloca aqui. Quero parabenizar o programa por colocar um médico tão competente para esclarecer dúvidas de problema de saúde. A pergunta dela, o senhor guarda aí, depois o senhor responde, tá? Da Anitta, porque não está dentro do assunto, mas o senhor vai responder até o final do programa. Ela diz, meu nome é Anitta e gostaria de perguntar, doutor Cláudio Neves, por que a incidência de artrite e artrose em idoso é maior? Não responda agora. Obrigado, Anitta. Fique aí que você vai ouvir o doutor Cláudio. Logo, logo ele conclui essa questão da hipertensão. Tem sobre isso? Eu complementando. O complemento. Hipertenso. Isso acontece direto, ele disse aqui. O ouvinte que disse que... Provavelmente ele é hipertenso. Hipertenso. 16/11 direto, meu caro Wagner. E aí, o que fazer a partir de agora? Procurar a atenção médica, acompanhamento com carinho, para que ele não seja pego de surpresa e tenha sequela da hipertensão. A sequela da hipertensão pode ser aguda, como pode ser crônica, lesando pequenos vasos, levando à insuficiência cerebral, demência vascular, alterações do rim, nas artérias e membros inferiores. Então, a hipertensão ela pode trazer mal agudo, com rompimento ou prejuízo a um grande vaso, como também os pequenos vasos, até na questão da retina, a questão da retinopatia hipertensiva, comprometendo a visão, às vezes de forma definitiva, se você tiver um problema sério em sua retina. Então, a hipertensão pode trazer sequelas em todo o organismo. Como o senhor disse, é uma assassina. É. Eu vou te contar quanta coisa esse troço dessa hipertensão causa. A pergunta é, diante de tudo que o senhor disse, meu amigo, minha amiga, ouvinte do programa, quer tirar dúvida? Mande aqui a pergunta, 996550103. 996550103. E aqui eu quero dar uma notícia, eu acho que nós estamos bem encaminhados para que nós tenhamos aqui, patrocinando esse horário, o DNA Laboratórios, né? Estamos conversando, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Doutor Cláudio, como conviver com a hipertensão? A pergunta do Norberto, depois que o senhor deu essas explicações, ele se preocupou e colocou, meu Deus do céu, aí colocou, como conviver com a hipertensão? Ele quer dizer, sem perigo. Pronto. Primeiramente, afastar os fatores do estilo de vida que aumenta o risco de pico hipertensivo, de aumento da pressão arterial. Ter uma boa noite de sono, evitar estresse, manter o equilíbrio emocional, tratar alterações de humor, depressões, ansiedade crônica merece tratamento, tratar de forma adequada. A dieta, sobretudo, evitando os sais ocultos, escondidos nos alimentos, tem que entender isso, aprender sobre isso. E, se necessário for, usar medicamentos adequados. Hoje, Deus permitiu ao homem criar os medicamentos e que possa se fazer uso. Então, o que é que acontece? Existe uma linha grande de medicamentos antihipertensivos, hoje com menos efeitos colaterais, que em comum acordo e entendimento com o seu profissional médico, ele vai realmente controlar de maneira mais eficaz sua hipertensão e conviver tranquilo, viver muito controlando sua hipertensão. Norberto, o que disse aqui o doutor Cláudio, veja, mesmo você hipertenso, pode ter uma vida normal. Pode. Né? A partir do momento que você evite sal, evite o estresse, que é difícil hoje no dia a dia, né? Evitar estresse é complicado. Eu tento há 60 anos e não consigo. Mas veja, alimentos que contêm o sódio, isso não quer dizer que a pessoa tenha que comer insosso, né, doutor Cláudio? Não precisa. Inclusive já existe alternativa de sais sem sódio, né, em vez de aí, agora o senhor entrou na pergunta do Humberto. Esse Humberto foi inteligente. Humberto, um abraço para você. Ele coloca, bom dia. Aqui quem fala é Humberto. Qual é o melhor sal a ser usado? Boa pergunta. Pronto. O ideal é você condicionar seu paladar a saborear o alimento sem precisar do sal, né? Tudo que aumenta o sabor e torna apetitoso e favorece ao prazer pelo paladar, aumenta a chance de você comer mais do que precisa. E comendo mais do que precisa, você vai viver menos, né? Então, nós trabalhamos da questão da restrição calórica, a gente pode comentar isso aqui, o que é que favorece você viver mais ou menos na questão de calorias e quantidade de alimento. Então, se você deixa essa comida muito saborosa, né, você acaba comendo mais do que deve. Então, aprender a comer menos sal e comer só para realmente suprir seu apetite, sua necessidade fisiológica. Isso é o ideal. E não ter o alimento como um prazer para compensar algumas outras faltas em sua vida. Então a gente tem que aprender isso. Isso é um aprendizado, um condicionamento, um exercício psicológico, espiritual que você pode fazer e você vai crescer como ser humano, vai evoluir nesse sentido. Peça a Deus força
coloque um pouco da força de Deus dentro de si, você consegue. Aí o que é que acontece? O melhor sal. É o melhor sal. A alternativa para o sal, né, você tem pela indústria, não vamos fazer propaganda de marcas aqui, Sim. mas você já tem disponível marcas de sais, o custo vai aumentar um pouco, sem sódio. Você encontra isso em farmácia justamente para pessoas hipertensas. Sal sem sódio? Sal sem sódio. Tem. Você encontra em algumas redes de farmácia a opção do sal sem sódio. E você pode também trazer e fazer uso rápido de temperos que tragam sabor à comida e que não precise do sódio, né? Você pode colocar, né? Hoje você tem alternativas de temperos mais diversos, indianos, que tem a curcuma associado, que tem o açafrão. Você pode fazer, vai trazer benefício à sua saúde e você não precisa estar enriquecendo o tempero com sal. Você pode apimentar, a pimenta também tem benefícios flavonoides favoráveis à longevidade. Então o que é que acontece? Vamos apimentar com criatividade o alimento e diminuir o sal. É uma das soluções mais baratas, mais eficazes e que vai aumentar a sua longevidade. Isso, legal. Então, sal sem sódio no supermercado você encontra nas farmácias. Sal sem sódio. Isso... Agora, aí vem a pergunta. Eu vou colocar o áudio ali, mas veja. Sal sem sódio. Mas é para comer à vontade? Não, porque senão vai comer muito. É o que eu estou tá dizendo. Vendo? Tá vendo? É o que eu estou dizendo. Meu amigo, é o seguinte, o melhor é você não usar sal de jeito nenhum. Mas o sal sem sódio é menos perigoso, é isso? É menos perigoso. A questão de qual sal melhor, a pergunta geralmente vem, é porque a gente fala do sal rosa e muitas pessoas são fãs do sal rosa. Quando você coloca uma opinião negativa sobre um suplemento que virou moda, então o médico acaba não sendo muito bem visto às vezes pelas pessoas. É aquela opinião, esse médico está falando é porque não é medicamento, só quer remédio, falando mal do remédio produto natural. Eu sou um dos médicos que mais faz fitoterapia e tratamento natural em Sergipe, aqui no estado, e divulgo isso a nível Brasil. Então eu estudo fitoterapia há mais de 20 anos, alternativas naturais, a questão antes de existir especialidades voltadas para alimento, né, na questão nutricional. E a gente já faz a gerontologia, né, orientando desde cedo da juventude, dietas para adolescente, para jovens, moça de 20, 30 anos, 40, para controle de peso. Eu já faço isso há mais de 20 anos, estudando isso com muito carinho, a questão do risco dos metais pesados, quais suplementos, quais minerais, e a gente sabe. Então, esse estudo, ele não se detém somente na composição, no detalhe do alimento. Então, o sal rosa, a gente vai fundo pesquisar, como outras coisas. Para você ter uma ideia, depois eu vou falar aqui de adoçante, se você me permite. Sim. Para ver como é interessante o médico pesquisar e estudar. E tem que ser, às vezes, o profissional fazendo isso. O sal rosa ele é tirado de minas. Então você tem os filões, né? Os veios das minas. E as pessoas às vezes pesquisam e pegam a amostra daquela mina e vai saber se o sal rosa tem os minerais que ajudam na questão da saúde, além do sódio, né, alguns minerais, magnésio, zinco, pode ter. Mas você, toda vez que trabalha com algo que você tira de rocha, você tem o risco de impurezas, de metais também. Então já tem trabalhos em alguns locais do mundo, algumas pessoas dizendo que ia pegar amostras de sal rosa e que tinham, você vai ter impurezas. Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo que vem da rocha, ela é incerta. Então você tem que ter cuidado com isso. É diferente, por exemplo, do sal marinho. O sal marinho eu considero mais saudável, mas também porque tem menos impurezas que talvez o sal rosa. Sim. Você tem a certeza que é compatível com a vida e foi selecionado, né, pelo mar, com toda a vida marinha ali, permitindo que aquele sal existisse e não trouxesse prejuízo à vida. Sim. Então o sal marinho ele vai ter iodo, ele vai ter minerais, vai ter um equilíbrio bom de minerais, equivalente ao que nós temos no nosso organismo, e talvez menos concentração de metais e impurezas. Então, mas mesmo assim é sal, mesmo marinho, sal rosa. É sal. É sal. E o homem inventou o sal, né, como principal conservante, o primeiro conservante do mundo, né, para conservar alimento. E até hoje todo conservante faz mal, inclusive o sal. Tá vendo? O sal não foi inventado para comer, foi inventado para conservar o alimento, né? Isso, aí o cabo achou gostoso e pronto. Tome sal para dentro, né? Exatamente. Olha, que coisa bacana. Quem coloca aqui, olha, Carlos Ferreira, mudei para 103 por causa da sua competência. Aqui é Humberto. Bom dia, Humberto. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Não é a minha competência, é o dom que Deus nos deu e a Ele toda a honra e glória. Tá, Humberto? Muito obrigado. Mude você também para 103. Está aqui, tá bom demais. Coloque aí o áudio para o Dr. Cláudio, por favor. Eduardo Gomes. Eu tenho um problema desde os 40 anos. Sinto uma tontura assim de repente. E aí eu coloco um pouquinho de sal, sujo o dedo assim de sal e coloco embaixo da língua e normaliza, volta ao normal.